E aí, gente, bem-vindos a mais um vídeo do Resoluções de Provas do SES. Dessa vez nós vamos resolver a prova de 2019. E antes de nós começarmos, por favor, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para os alunos conseguirem resolver essas questões, beleza? Então vamos lá. Questão 45. Ela fala o seguinte: o gráfico representa as velocidades de um objeto que se desloca ao longo de uma trajetória retilínea. E aqui ele fornece o gráfico para a gente, dando uma velocidade em metros por segundo e um tempo em minutos. Então aqui a gente vai ter que fazer uma conversão, né? Para ficar nas mesmas unidades. Aí ele continua. A distância percorrida por esse objeto no decorrer do primeiro minuto de seu movimento é. Aí aqui ele dá as nossas alternativas, só que em quilômetro, então vamos ter que fazer uma outra conversão lá na frente. Bom, aqui ele está dando uma velocidade como sendo de 30 metros por segundo, né? Primeiramente, o que ele quer saber? Ele quer saber o espaço, não é? Vou aumentar um pouquinho mais a caneta. Vamos lá. Ele quer saber o espaço percorrido. Tudo bem? Em quilômetros. Em quilômetros. Então, ele deu uma velocidade como sendo de 30 metros por segundo, v igual a 30 metros por segundo, e o tempo de 1 minuto, tempo igual a 1 minuto, que é a mesma coisa que 60 segundos, né? A gente sabe que para calcular a variação do espaço ou deslocamento, como você quiser chamar, a gente multiplica a velocidade vezes o tempo, né? ΔV vezes ΔT. Então, vamos continuar aqui, né? Ele já deu nossa velocidade de 30 metros por segundo vezes 60 segundos. Aqui a gente já percebe que as unidades estão batendo, né? Ó, segundo cancela com segundo. Como ele quer deslocamento, logo a unidade vai ter que ser em metro ou quilômetro, né? Então a gente já tem aqui, ó, uma unidade batendo. Vamos lá. Aqui vamos ter que a variação do espaço dele vai ser de 1.800 metros. Beleza? Mas, como a gente viu, ele quer em quilômetros. Quanto equivale 1.800 metros em quilômetros? A gente pode fazer essa conversão bem simples, né? A gente sabe que um quilômetro, 1 km, é igual a 1.000 metros. E a gente quer saber quantos quilômetros equivale 1.800 metros. Fazendo aqui meio pelos extremos, a gente vai ter que x, ou também a gente pode chamar de ΔS, né, que é que a gente quer saber. Aqui pode ser ΔS. Esse x aqui a gente pode chamar de ΔS. A gente pode dizer, fazendo meio pelos extremos, que é 1.800 metros vezes 1 quilômetro dividido por 1.000 metros. Aqui vai cancelar novamente metro com metro, né? Cancela os zeros. A gente vai ter que o valor do deslocamento dele, o do ΔS, é igual a 18 sobre 10 quilômetros, que é a mesma coisa aqui, 1,8 quilômetros. Efetuando essa divisão, né, a gente vai ter 1,8 quilômetros. Então, a alternativa da questão 45 é letra C. Tudo bem? Tirar o zoom aqui para vocês copiarem toda a resolução. Então, vamos para a próxima questão. Então, vamos lá. Agora, a questão 46. E ela fala o seguinte. Um pescador posicionado no ponto A, situado à margem sul de um rio, acionou o motor de seu barco em direção à margem norte. Mantendo a proa de seu barco nesse sentido, no momento da partida, a proa do barco apontava diretamente para o ponto B, conforme mostra a figura. As margens desse rio eram paralelas e distantes 80 metros entre si, e suas águas moviam-se de oeste para leste, com velocidade constante de 0,4 metros por segundo em relação às margens. Sabendo que o motor do barco garante uma velocidade constante de 2 metros por segundo,
em relação às águas, o ponto C, onde de fato o pescador chegou à margem norte, está a uma distância dB. Aí ele quer saber qual a distância entre B e C. É isso daqui que ele quer descobrir, não é? Ele quer saber isso. Então, o nosso objetivo é descobrir a distância entre os pontos B e C. Tudo bem? Agora, vamos anotar tudo que ele deu para a gente. Vamos determinar as nossas informações. Vamos lá, nosso DI. Tudo bem? Eu tenho que a distância de AB vai ser igual a 80 metros. Eu tenho que a velocidade das águas, né, da água, é igual a 0,4 metros por segundo. Ele também me deu outra velocidade aqui, se não me engano, uma velocidade constante de 2 metros por segundo. Então, vamos lá. Uma velocidade de, no caso, a velocidade do barco, né? Deixa eu anotar aqui para não me confundir. Velocidade do barco de 2 metros por segundo. Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente precisa saber? O tempo em que ele realizou essa travessia, né? Vamos lá. Separar aqui, primeiramente, achar o tempo da travessia. Achar o tempo da travessia. Ó, ele disse pra gente bem aqui, ó, uma coisinha bem importante. Velocidade constante. Velocidade constante de 2 metros por segundo em relação à água. Professor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente está trabalhando com barco, sendo que a gente vai considerar um movimento retilíneo uniforme. E a gente sabe como calcular o tempo para um movimento retilíneo uniforme. A gente sabe que o tempo, o movimento retilíneo uniforme, novamente, é dado pela divisão entre a distância, no caso a distância entre A e B, dividido pela velocidade, no caso a velocidade do barco, né, que vai realizar a travessia. Ou seja, aqui também vai ser o tempo de travessia. Tudo bem? Aí ele deu todos os dados necessários aqui para a gente achar o tempo, né? Ou seja, ele me deu a distância de 80 metros e me deu a velocidade do barco de 2 metros por segundo. Agora, só substituir na equação. É 80 metros dividido por 2 metros por segundo. Isso daqui é a mesma coisa aqui. Cancela metro com metro, né? Metro vai embora com metro. Vai sobrar para a gente só 40 segundos. Então, a gente já achou o tempo. Agora, tendo o tempo de travessia do barco, a gente vai achar agora a distância entre o ponto A e o ponto B. Lembrando que o barco, devido à velocidade da correnteza, ele realizou esse movimento aqui, tudo bem? Era para ele chegar até o ponto A, mas como a gente tinha correnteza com uma velocidade constante, ele chegou até o ponto C. Então agora, achar a distância entre B e C. Segundo ponto, achar distância entre BC. Tudo bem? Bom, ele deu para a gente o seguinte, que a velocidade da água era igual a 0,4 metros por segundo. Então vamos lá, vou botar de azul. A velocidade da água é igual a 0,4 metros por segundo, de oeste para leste, ou seja, neste sentido. Ou seja, o que que essa velocidade da água vai fazer? Ela vai deslocar o meu barco, como a gente já falou ainda agora. Vai deslocar o barco. Deslocar o barco. O barco. Ou seja, como a gente já falou, ele era para chegar do ponto A até o ponto B, mas devido
a velocidade da água, ele vai realizar do ponto A até o ponto C. E ele já deu para a gente a velocidade da água. E a gente já tem o tempo de travessia. A gente sabe que a velocidade da água é igual a distância sobre o tempo de travessia. Mas a distância do quê? Entre os pontos C e B. Eu tenho que a distância de C e B é igual à velocidade da água vezes o tempo de travessia. Tudo bem? Com isso, a gente tem que a distância entre C e B, distância entre C e B é igual à multiplicação da velocidade da água, né, que é 0,4 metros por segundo, vezes 40 segundos. Aqui, mesma coisa, né? Cancela segundo com segundo. Então, vai sobrar o quê? Que a distância entre C e B é igual a 40 vezes 4 sobre 10. Esse zero vai com esse. A gente tem aqui 4 vezes 4 é exatamente 16 metros. Vamos ver se tem alguma alternativa com esse valor. Vamos lá. Alternativa E. Então, questão 46 da prova do SIS de 2019 é a letra E. Vamos para a próxima questão. Vamos lá? Vamos lá para a próxima questão. 47, ela fala o seguinte: na Lua, a aceleração da gravidade é aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Se um corpo for abandonado em queda livre na Lua a 20 metros de altura do solo, o valor absoluto da velocidade instantes antes desse corpo tocar o solo lunar será. Então, ele quer saber a velocidade. Então, vamos lá. A velocidade final, no caso, né? Então, vamos primeiro anotar tudo que ele forneceu para a gente. Ele me disse que a gravidade na Lua é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado, porque a gravidade é uma aceleração, né? E ele me deu também que a altura é igual a 20 metros. A gravidade na Lua ela é a nossa constante, né? Que nós vamos trabalhar, constante. O que isso quer dizer, professor? Que ela é igual em todos os pontos da Lua, tudo bem? A altura foi de 20 metros, como ele falou. E ele falou uma outra coisa aqui também, ó. Aproxima, se um corpo for abandonado em queda livre na Lua, como ele fala que foi abandonado, então a gente tem que a velocidade inicial desse meu corpo, velocidade inicial, é igual a zero. Tudo bem? Então, o que ele quer saber mesmo? Ele quer saber a nossa velocidade final, instantes antes dele tocar no solo, né? Então vamos lá, vamos desenhar um pouquinho, vamos desenhar esse esquema aqui para a gente entender melhor. Vamos lá, aqui eu vou fazer o solo lunar, peraí, e o meu objeto a uma altura de 20 metros. Vamos lá, fazer uma bola aqui, ele está a uma altura de 20 metros. E vamos determinar o eixo do nosso problema. Professor, o que é isso? É por onde eu vou trabalhar. Eu vou adotar o meu eixo como sendo a bola, tudo bem? Como sendo a bola. Vou trabalhar nesse eixo aqui. Então, eu vou adotar aqui em cima como sendo a minha altura inicial igual a 0 metros. E a velocidade inicial da bola, a gente já sabe que vai ser 0 metros por segundo também, né? Então, tá aí tudo bem. E aqui a gente vai ter a nossa altura de 20 metros do solo. A gente sabe aqui que vai ser um movimento retilíneo uniformemente variável.
Por que vai ser um movimento retilíneo uniformemente variável, professor? Já que a gente está trabalhando com a gravidade, ou seja, uma aceleração gravitacional, né? Então, M, R, U, V. Movimento retilíneo uniformemente variável. Aí eu faço uma pergunta a vocês. Que equação eu posso aplicar que vai me fornecer a velocidade final, que tem aceleração e altura ou deslocamento? Se você respondeu Torricelli, você acertou. Vamos lá. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais ou menos 2G delta H, no caso, né? Que é a variação da altura. Agora vai surgir um problema. Primeiramente, velocidade inicial é zero, né? Mas eu tenho que V ao quadrado é igual a mais ou menos 2GH. Vai ser mais ou vai ser menos? Esse mais ou menos vai depender do quê? De onde está vindo esse mais ou menos? Gente, esse mais ou menos está vindo da gravidade. A gente vai colocar que ela é negativa quando o objeto estiver subindo, ou seja, de baixo para cima. Mas como o objeto está sendo solto de cima para baixo, não lançado de baixo para cima, então ele vai ter um sinal positivo, tudo bem? Como ele está sendo solto de cima para baixo. Então, v ao quadrado é igual a 2g delta h. Então, vamos substituir todos os nossos valores até agora. A gente tem que v ao quadrado é igual a 2 vezes 1,6 metros por segundo ao quadrado, vou botar entre parênteses aqui por conta da unidade, vezes uma variação de altura, né? Que a gente sabe que vai ser a altura final menos a inicial. Final é 20 metros, inicial é zero, então daqui vai ser 20 metros. E agora só matemática, né? A gente sabe que 1,6 é a mesma coisa aqui. 1,6 é a mesma coisa aqui. 16 sobre 10. Para facilitar a nossa vida, né? Então vamos lá. V ao quadrado é igual a 2 vezes 16 sobre 10. Aqui 16 sobre 10, tudo bem. Vezes 20. Esse 10 vai com esse daqui. Vai ficar 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Vamos lá. 2 vezes 2 vai dar 4. V ao quadrado é igual a 4 vezes 16. Então, a gente tem que... Aqui vai ser, no caso, vai ser 4 metros. Vezes 16 metros por segundo ao quadrado. Aí vai ter que V é igual a raiz de 4 metros vezes 16 metros por segundo ao quadrado. Isso daqui vai ser a raiz de 64 metros quadrados por segundo ao quadrado. Aí eu lhe pergunto, que número multiplicado por ele mesmo vai dar 64? Se você respondeu 8, você acertou. Então, vamos lá. 8, como a raiz, dentro da raiz a gente tem metro quadrado e segundo ao quadrado, a gente vai cancelar esse 2 aqui com a raiz. Então, vai ser metros por segundo. Então, unidade certa, unidade de velocidade, né? Vamos ver se a gente tem essa alternativa aqui. É quanto mesmo? 8 metros por segundo. Letra E. Então, o valor absoluto da velocidade instante antes do corpo tocar o solo lunar vai ser de 8 metros por segundo. Tá aí, ó. Questão 47 do SIG 2019. Vamos para a próxima questão. Questão 48. Ela falou o seguinte: três molas idênticas e de constantes elásticas K são dispostas em um arranjo conforme mostra a figura. O arranjo é preso ao teto por duas das molas, sendo que o ponto B está no centro da barra C. Quando um corpo é fixado ao ponto P, o conjunto de molas atuará como se fosse uma única mola de constante elástica. Então, ele fala que são três molas idênticas e de constante elástica K. Então, todas têm a mesma constante elástica. Vamos lá. Três molas idênticas e constante elástica K. Então,
A primeira associação, no caso seria a associação AC, vai ser uma associação em paralelo. E nós sabemos que uma associação em paralelo, vou colocar aqui AC paralelo, para mim obter a constante equivalente, eu tenho que apenas somar, no caso, a constante da mola A mais a constante da mola P. Isso daqui vai dar o quê? Como ele falou que são de mesma constante elástica, eu posso chamar de K mais K. Isso daqui vai ser igual a 2K. Então, a minha constante equivalente entre A e C é igual a 2K. Quando eu faço essa soma e obtenho meu K equivalente, eu vou ter uma mola só trabalhando. Tudo bem? Aí aqui nós já temos outro K. No caso, a gente vai ter que trabalhar com outra forma, que vai ser em série. Opa, série. Ele está em série. Como que a gente calcula a constante elástica quando ela está em série? Bom, ela é dada como K igual a K1 vezes K2 sobre K1 mais K2. Ou seja, multiplicação sobre a soma. E aqui, para facilitar, eu vou chamar de 1 e 2, tudo bem? Então, só substituir agora. Eu tenho aqui meu K total, ou equivalente, né? Vai ser 2K vezes K sobre 2K mais K. Isso daqui é a mesma coisa aqui. 2K sobre 3K, 2K vezes K. Então, eu tenho que o meu K total, que é o que eu quero saber, é igual a, cancelando este K com esse, vai ser igual a 2K sobre 3. Vamos ver se tem essa alternativa. 2K sobre 3, alternativa A, da questão 48 da prova de 2019. Próxima questão. Questão 49. Ela fala o seguinte. Em um movimento brusco, um estudante esbarra em seu corretor líquido que se encontrava sobre o tampo plano e horizontal de sua mesa, a 80 centímetros do solo. Então, aqui, ele já dá uma informação para a gente, né? E a altura do tampo da mesa até o chão é de 80 centímetros. E a mesma coisa já, né, convertendo para SIC, 0,8 metros. Quando o corretor líquido passa pela extremidade do tampo da mesa, sua velocidade horizontal, então, velocidade horizontal, no caso, eu vou determinar como sendo o eixo x aqui, né? Determinar como sendo o eixo x, de 0,5 metros por segundo, conforme mostra a figura. Desprezando a resistência do ar e assumindo que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, gravidade a gente vai trabalhar como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. A distância D, aqui o corretor líquido atinge o solo é D, então distância D é o que ele está querendo saber, né? Então, daqui é o nosso objetivo. Professor, o que que a gente precisa entender para resolver essa questão? Cara, aqui a gente consegue ver pela figura que é um lançamento horizontal, né? Lançamento horizontal, ele é composto por duas coisas. Deixa eu colocar aqui, lançamento horizontal. Beleza, lançamento horizontal. Ele é composto por outros dois movimentos, né? O movimento de queda livre, movimento de queda livre, que também pode ser chamado como movimento vertical, mais outro movimento. Aposto que vocês sabem qual é, que é o movimento horizontal. No caso aqui, né,
a gente está falando de lançamento horizontal. Vamos lá. Então, a gente vai trabalhar com isso. A gente vai trabalhar primeiro analisando o primeiro caso e depois o segundo caso, tudo bem? Então, vamos lá começar com o primeiro caso aqui, que é queda livre. Seguinte, para descobrir o tempo em que ele chegou, o tempo que ele levou para percorrendo essa distância, a gente vai ter que usar uma equaçãozinha que relacione tanto a altura que o meu objeto se encontra, quanto a altura inicial e a velocidade inicial com relação ao eixo y, porque eu estou adotando o meu eixo como sendo a mesa. A mesa é o meu eixo, vou tratar ela como sendo a minha origem. Então, a minha velocidade inicial em y é igual a zero e a minha altura inicial é também igual a zero, tudo bem? Tendo isso em mente, qual é a equação da física que relaciona esses fatores, esses meus dados? É aquela famosa equação do horário do movimento acelerado, não é? Ou seja, S é igual a S0 mais V0t mais meio de gt quadrado. Como a gente está falando com relação à altura, a gente vai mudar algumas coisinhas aqui. A altura é igual à altura inicial mais a velocidade inicial de y vezes o tempo mais meio de gt quadrado. Esse tempo aqui que aparece para gente é o tempo de queda, que é o que a gente quer saber, né? Opa, é de queda. De queda. Tempo de queda. A gente sabe, como a gente adotou no nosso eixo, que a altura inicial vale zero e a velocidade inicial de y também vale zero. Então, a gente vai ter a seguinte relação, que a altura inicial, na verdade, é igual a meio de gt quadrado. Vamos substituir logo todos os valores. Vamos passar tudo que está no segundo membro, o primeiro membro. Vamos isolar o t no caso, né? Eu tenho que t ao quadrado é igual a 2h dividido por g. Então, a gente tem que t ao quadrado é igual a 2 vezes 0,8 metros dividido por 10 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho que o tempo de queda ao quadrado é igual a 2 vezes 8 sobre 10 metros, que eu posso representar como uma fração, né? E multiplicado, na verdade, por 1 sobre 10. 1 sobre 10 metros por segundo ao quadrado. Porque aqui a gente sabe que tem 1 aqui embaixo. A gente repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Vamos lá. O tempo ao quadrado, o tempo de queda ao quadrado vai ser igual a 16 sobre 100 metro. Opa, a gente cancela, né? Porque vai inverter aqui também. Opa, cadê? Segundo quadrado sobre metro. Vai ficar, cancela um com o outro. Então, aqui fica segundo ao quadrado. Tempo de queda é a mesma coisa aqui. A raiz de 16 sobre 100. 16 sobre 100. Que é igual a 4 sobre 10. Reduzindo isso daqui mais um pouquinho, dividindo por 2 em cima e embaixo, isso daqui vai ser igual a 2 sobre 5 segundos. Vamos deixar em forma de fração por enquanto. Vamos lá. Agora vamos fazer para o segundo caso, o movimento horizontal. Vamos lá. No caso do movimento horizontal,
para a gente achar a distância que ele descreveu horizontalmente, ele fala para a gente considerar o seguinte: quando o corretor líquido passa pela extremidade da velocidade horizontal, cadê? Ele fala para a gente considerar alguma coisa aqui que eu me lembro. O estudante barra no seu corretor líquido. Como a gente já sabe o tempo de queda, que a gente conseguiu através da equação horária do movimento acelerado, agora a gente consegue calcular a distância que o meu objeto teve. Eu tenho que ΔD, ou ΔS, é igual à velocidade inicial de x vezes o tempo de queda. Eu tenho que d é igual a d menos zero, ΔD é igual a d menos zero, que é igual à velocidade inicial, ele falou que era 0,1 metros por segundo quadrado. Eu posso representar como 5 sobre 10 metros por segundo, vezes o tempo de queda, que é 2 sobre 5 segundos. Então, distância inicial é igual a zero. Eu tenho que d é igual a, cancela 5 com 5, não é? Aí eu vou ter que a distância que o nosso objeto percorreu foi de 2 sobre 10. Dividindo por 2 em cima e embaixo, vou ter que isso daqui é igual a 1 sobre 5 metros, que é a mesma coisa que 0,2 metros, na verdade, 0,2 metros, só que ele pede em centímetros. A gente tem que multiplicar por quanto? Por 100, não é? Multiplicando por 100 para transformar para centímetro, a gente vai obter 20 centímetros. Tem alguma alternativa assim, com esse resultado? Letra A. Então, a resposta da questão 49 é a letra A. Vamos para a próxima questão. Questão 50. Ela fala o seguinte: em um passeio de triciclo, um ou dois passageiros podem ser conduzidos e levados pela força de um ciclista. Quando o triciclo não está levando passageiros, sua massa mais a do ciclista equivalem a 100 kg. Para mover esse conjunto em linha reta com aceleração escalar constante de 0,20 metros por segundo ao quadrado, é necessário uma força resultante de intensidade F. Considerando que o passageiro de 60 kg suba no triciclo e que agora o conjunto formado pelo triciclo, ciclista e passageiro seja movido com a mesma força resultante constante de intensidade F, a aceleração escalar constante desenvolvida será de aproximadamente. Então, o que ele está querendo saber aqui é a aceleração escalar constante desenvolvida, beleza? E ele dá alguns dados aqui para gente. Ele dá a massa do triciclo mais o ciclista, que é de 100 kg, quilogramas, e a aceleração que faz com que ele se movimente, de 0,20 metros por segundo ao quadrado. E a massa do passageiro que vai subir no triciclo, agora de 60 kg. Então, vamos calcular primeiramente a força resultante que o ciclista vai ter que fazer para movimentar apenas ele, né? Uma velocidade de 0,2 metros por segundo ao quadrado. Essa força resultante vai ser dada pela primeira lei de Newton, né? Ou segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. Então, eu tenho que a força vai ser igual a 100 kg vezes 0,2 newtons. A força que ele vai realizar vai ser de aproximadamente 20 newtons. Agora, sabendo a força que ele vai realizar apenas com ele e a massa dele, a massa do triciclo, vamos calcular para a massa do passageiro, né? Eu tenho que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força é igual a massa do triciclo mais a massa do passageiro vezes a aceleração que a gente quer achar. Vamos lá, só isolar a aceleração agora. A aceleração é igual à força que nós acabamos de descobrir sobre
a massa do triciclo mais a massa do passageiro. Então, a gente tem que a aceleração é igual a 20 newtons dividido por 160 quilogramas. 20 newtons é a mesma coisa que quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado, sobre 160 quilogramas. Quilograma vai cancelar com quilograma, não é? Kg cancela com kg. Então, eu tenho que isso daqui vai ser igual a 0,125 metros por segundo ao quadrado, que é aproximadamente 1,3 metros por segundo ao quadrado. Então, cancelou 0 com 0 aqui, né? Vamos ver as alternativas aqui. Vai ser aproximadamente 0,13. Opa, aqui eu coloquei 1,3 metros por segundo ao quadrado, que eu arredondei até demais. Vamos lá. Só ajeitar isso daqui. 0,13 metros por segundo ao quadrado. Então, alternativa C da questão 50. Tudo bem? Então, vamos para a próxima questão. Questão 51. Ela fala o seguinte: uma máquina pneumática possui dois pistões cilíndricos de massas desprezíveis que se comunicam por um tubo flexível, preenchido com óleo. O óleo é incompressível e as áreas de contato do pistão menor e do pistão maior com o óleo são planas e de valores iguais a 0,02 metros quadrados e de 0,12 metros quadrados, respectivamente. Quando uma força de intensidade de 25 N é aplicada sobre o pistão menor, a força transmitida para o pistão maior é D. Então, ele quer saber, ele está falando para a gente que aqui vai ser aplicada uma força de intensidade de 25 newtons sobre essa área de 0,02 metros quadrados. Ele quer saber a força que teve aqui para deslocar aqui, né? Uma área de 0,12 metros quadrados. Bom, ele fala que é uma máquina pneumática, né? A gente sabe que a pressão é igual em todos os pontos do pistão numa máquina pneumática ou numa prensa hidráulica, né? Prensa hidráulica. Mas, professor, por que isso acontece? Bom, isso é devido ao princípio de Pascal. O que o princípio de Pascal fala? Ele fala que a pressão aplicada em um determinado ponto de um fluido, no caso, né, como sendo o óleo, vai fazer com que essa força se transmita integralmente por esse fluido. No caso, a pressão vai se transmitir integralmente por esse fluido, fazendo com que o meu pistão 2, o meu pistão maior, se mova. Então, eu sei que a pressão é igual a força sobre a área. E a relação entre esse pistão menor e esse pistão maior vai ser dado como sendo F1, eu vou chamar daqui de F1, sobre A1, no caso, esse daqui também vai ser meu A1, igual a F2 sobre o A2. Então, eu tenho que F1 é igual a F2, F1 é igual a F2 vezes A1 sobre A2. Vamos lá. Isso daqui vai ser igual F1 igual a 25 newtons vezes 0,12 metros quadrados dividido por 0,02 metros quadrados. Cancela metro quadrado com metro quadrado. Isso daqui vai ser 150 newtons. Alternativa D. D de dado. Então, questão 51, alternativa D.
Vamos para a próxima questão. Questão 52. Ela fala o seguinte, essa daqui é bem simples, é só uma sacada matemática que precisa fazer para a gente fazer ela. Vamos lá. Na pesca de caranguejos, as armadilhas que permanecem no fundo do mar são sinalizadas por meio de boias, como ilustra o esquema. Essas boias esféricas e ocas são presas às armadilhas por meio de um cabo. Uma dessas boias, quando nova, fica 8/10 de seu volume emerso. Lembrando que volume emerso é aquela parte que fica fora da água, beleza? Então, a boia, quando nova, fica a 8/10, ou seja, 80, vamos supor que seja 80%, fala questão de porcentagem, quando nova. Com o tempo, devido à entrada de água em seu interior, essa boia passou a flutuar com metade de seu volume imerso. Então, em questão de porcentagem, isso vai valer como sendo 50%. Tudo bem? Se quando nova a boia sofreu um empuxo de intensidade E, agora esta mesma força corresponde a... Bom, como ela está com volume imerso de 80%, o que vai sobrar para ela sofrer um empuxo vai ser de 20%, né? Então vamos lá, fazer primeiro o primeiro caso de 80%. Eu tenho que o empuxo de um líquido é igual à densidade desse... Um empuxo de um objeto é igual à densidade do líquido vezes o volume vezes a gravidade. Como o empuxo do meu primeiro caso vai ser igual a densidade vezes 0,2, que é o quanto falta para ele, para ele afundar, né? Ou seja, para ele ficar imerso, vezes o volume imerso e vezes a gravidade. Então, eu tenho que o empuxo 1 é igual a densidade vezes 0,2 vezes o volume imerso vezes a gravidade. Tudo bem? Agora vamos fazer para o caso 2. Para o caso 2, a mesma coisa. Para o empuxo 2, eu vou ter que a densidade vezes o volume vezes a gravidade. O empuxo 2 vai ser igual a densidade vezes o volume imerso de metade, né? 0,5 vezes a gravidade. Como ele está pedindo uma relação, ó, quando a nova boia sofria um impulso de intensidade E, agora a mesma força corresponde a... Ou seja, ele está pedindo a relação quando a boia estava nova e quando começou a entrar líquido na boia. Ela ficou com a metade, né? Ou seja, quando ela começou a flutuar com metade do seu volume imerso. Então, ele quer uma relação. Então, eu posso dizer que E1 sobre 0,2 é igual a densidade vezes o volume imerso vezes a gravidade. Como esse valor aqui... tá faltando o meu volume imerso aqui. Posso dizer que é igual a esse outro, ou seja, E2 é igual a densidade vezes o volume imerso vezes a gravidade vezes 0,5, ou seja, são iguais esses termos. Eu posso substituir o meu E sobre 0,2 aqui. Então, eu vou ter que E2 é igual a 0,5 vezes o meu empuxo 1 sobre 0,2. Fazendo essa divisão, eu tenho que o meu empuxo 2 é igual a 2,5 do primeiro empuxo, do empuxo 1. A gente tem essa alternativa aqui, alternativa B. Tudo bem? Então, gente, se você gostou desse vídeo, se isso daqui lhe ajudou, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, dê uma olhada na minha lista de exercícios de provas resolvidas, no caso, e compartilhe com seus amigos, tudo bem? Até o próximo vídeo.